Amanda Graciano, eu sou uma mulher negra, tô com cabelos cacheados bem alto, tipo uma coroa, tô com colar prateado, brinco prateado e uma blusa amarela e de calça jeans. Acho que tem um elemento importante, assim, quando a gente fala de essência criativa, porque, especialmente por sermos brasileiros, a criatividade, ela é um elemento obrigatório na nossa cultura. Então, talvez a gente pode ter, assim, pessoas mais ou menos criativas, mas vai ser bem difícil você não ser uma pessoa percebida como criativa, independente do que você faça. Então, acho que esse é um ponto importante, assim, não é que você não tem, é que talvez você precise desenvolver um pouco mais. Eu gosto, quando a gente pensa em coisas caóticas, em sistemas, porque no final do dia é talvez você juntar coisas que não seriam tão óbvias, ou nem sempre elas aparecem juntas naquele sistema. Então, quando eu penso aqui, quando a gente vai falar de organizar esse caos, eu tenho uma rotina dentro do meu calendário mesmo. Tudo que eu faço, eu só faço porque tá na agenda. De tudo, desde passear com os cachorros até almoçar, etc. Eu me organizo dentro de uma janela de horários que funciona bem pra mim. E aí, dentro dessa janela também vai estudar, buscar referências, organizar essas referências. Então, todas as minhas redes sociais eu tenho lá, tipo, uma grande pasta com todos os vídeos e conteúdos que eu achei legal naquela temporada. Eu tenho um momento pra organizar, pra decupar, entender o que é que eu vou trazer pra minha produção de conteúdo, o que eu não vou trazer e, inclusive, depois fazer essa produção de conteúdo. Então, funciona pra mim muito bem criar essa rotina de estudar, organizar o que eu quero e depois colocar em produção. E aí, usando ferramentas de organizar diversas. Eu acho que não tem nada a ver com a ferramenta, tem mais a ver com o sistema que eu acabei criando pra mim. Eu gosto muito de escrever. E aí, inclusive, em termos analógicos. Então, quando eu sinto que eu tô, tipo, overthink, assim, overwhelmed, eu gosto muito de parar um pouquinho e ver qual era o plano, né? Me organizei pra quê? Assim, a gente tá produzindo esse conteúdo, mas qual que é o objetivo? Ele é um objetivo financeiro, é um objetivo de alcance, etc. E pra mim ajuda muito a voltar, assim. O que era o objetivo principal na hora que eu planejei e eu não tava cansada, estressada, pensando bastante sobre aquelas coisas e não querendo conviver com os humanos, que às vezes acontece, né? Falar, essa semana eu vou fugir pras montanhas, eu não quero interagir tanto. E aí eu volto pro que era esse planejamento e me reorganizo. Porque às vezes acontece isso, né? É meio o nosso mundo colidindo com o mundo do outro. Então pode acontecer uma série de coisas. O mundo, ele é meio imprevisível. Metade das coisas que foram planejadas para esse ano ou eram tendências, um tanto não se realizou e várias outras se realizaram. Então é importante a gente ter um pouco, sabe, dessa noção e cuidado na hora de olhar para isso. E eu cultivo bem uma rotina offline, assim, bem analógica também. Então eu tenho uma rotina com os meus cachorros, eu cozinho, eu não tenho problema nenhum de ir no supermercado, comprar as coisas do supermercado, embora a gente pode dar um aplicativo para isso. Eu ando na rua, eu dou bom dia para as pessoas à minha volta. Então eu cultivo bem essa vida analógica, porque para mim é ela que vai dar o combustível tanto para minha criatividade, assim, um elemento do repertório, mas também para as outras coisas que eu preciso fazer. Acho que no final do dia, quando a gente vê uma tendência, especialmente nas redes sociais, a gente quer dizer muito sobre um formato ou um tema específico que tá bombando, né, naquele momento, assim, as pessoas estão assistindo mais. Então é importante a gente lembrar que tendência tá sempre muito ligado ao comportamento do consumidor e de como as pessoas, vamos dizer que elas querem, estão consumindo aquela informação durante aquele período. Então é importante a gente entender isso, porque o que vai fazer com que os nossos conteúdos, independente da rede, sejam mais vistos, é a nossa capacidade de alcançar o público, né? E parte disso vai ser fazendo o que as pessoas querem. Eu brinco que no final do dia produzir conteúdo nunca é sobre só a gente, assim, é sempre sobre o que as pessoas querem e aí como que você vai trazer suas inquietações, suas convicções, suas ideias, partindo do que as pessoas querem ouvir. Então, se o mundo tá falando de novela, vamos falar da novela e problematizar para o que faz sentido pra gente. Se a gente tá falando que é um formato específico de vídeo e isso não for custar seu rim, porque também acho que você gastar muito dinheiro só por causa de uma trend, se isso não tiver sentido dentro de uma estratégia maior, pode ser um perigo, mas se isso não for gastar o rim, putz, bora fazer e produzir. E tenham sempre elementos que são seus elementos. Por exemplo, eu trabalho muito palestrando e eu gosto muito, talvez porque eu vi muito pitch nessa vida, então eu tenho toque com apresentações. Vi muitos pitch ao longo da minha vida. É muito engraçado, assim, eu vejo pessoas falando, putz, as suas apresentações, elas são, tipo, suas. Não tem como negar que o PowerPoint foi feito por você e que isso veio de alguma apresentação, independente do tema, isso é seu. Vai criando também o que são essas suas âncoras, porque aí vai ficar menos difícil trazer um conteúdo novo, uma informação ou uma tendência por aí. E o nosso mercado é meio assim, né? Qualquer mercado. Ele vive ciclos de tendência, então você precisa conseguir incorporar isso na sua rotina pra você não enlouquecer, porque se você não incorporar, você vai sempre ficar correndo atrás e correr atrás na produção de conteúdo é problemático. Pra mim, o que virou a minha chave, quando eu penso em liderança, né, e hábitos pra ajudar líderes, etc., foi o dia que eu entendi que quando a gente lidera pessoas, a gente cuida de quem faz o trabalho, mas a gente não necessariamente faz o trabalho. E isso virou a chave, assim, porque por mais que eu seja ótima, muito boa, executando muitas coisas, se eu preciso liderar um time pra fazer parte dessas funções que
durante o tempo era só eu que fazia, você precisa ter habilidades diferentes, né? Não é lidando como se fosse com uma criança e falando, olha, faz do meu jeito. Às vezes, do jeito das pessoas, seu time vai ser tão melhor do que o seu. E aí, pra cuidar de quem faz o trabalho, você precisa entender muito bem de pessoas. O que é muito diferente de amar trabalhar com pessoas. Porque eu amo, mas tem várias outras pessoas que no final do dia a gente talvez não ame tanto. E ainda assim, você vai ter que trabalhar com elas. Então, ser boa de leitura de cenários, entender as pessoas, perguntar, ao invés de você dar um feedback, falar, olha, foi bom, foi ruim. Sempre tem vários contextos por detrás daquelas coisas que estão acontecendo. Então, ser muito boa de identificar isso vai ser importante. E ser uma pessoa boa de fazer conexões. Seja de negócio, seja com outras áreas, seja para a carreira do seu time. Seu objetivo como líder é fazer com que aquelas pessoas sejam as melhores possíveis no trabalho que elas fazem. E pode ser que em algum momento vai ser não trabalhando do seu lado e trabalhando em outras organizações. Você ter essa sensibilidade de ajudar com que essas pessoas cresçam vai ser ótimo. Porque as pessoas voltam, porque o mundo roda, gira. É uma loucura e a gente sempre precisa de todo mundo, independente de onde a gente esteja.